Olá, tudo bem? Nessa segunda videoaula, vamos tratar sobre algumas práticas de QVT implementadas no Serviço Público Federal. As instituições públicas federais precisam estar atentas à correlação entre as fontes de mal-estar verificadas e as práticas de QVT que estão sendo implementadas, de modo que haja nexo entre os problemas apresentados e as ações que estão sendo propostas para a resolução dos problemas. Nesse contexto, é possível fazer um paralelo com a medicina, no qual o médico, primeiramente, faz um diagnóstico para somente depois sugerir um determinado tratamento, ou seja, ações para resolver um determinado problema. Primeiramente, eu vou trazer, em linhas gerais, os principais estudos relacionados à qualidade de vida no trabalho. Verificamos que os estudos de Maslow sobre a hierarquia das necessidades e as contribuições da chamada teoria X, lá do Douglas MacGregor, são influências e contribuições do início do século passado que possibilitaram o desenvolvimento dos primeiros estudos sobre a qualidade de vida no trabalho. O Walton e Hackman e Oldham são considerados os principais percursores de uma abordagem científica da QVT. Para o Walton, o seu modelo contempla a compensação justa e adequada, condições de trabalho e o uso e desenvolvimento das capacidades. No modelo de Hackman e Oldham, a QVT está fortemente associada a aspectos de motivação, satisfação no cargo e enriquecimento do cargo. Bem, podemos notar, de maneira geral, que são verificadas duas abordagens para a QVT. Uma clássica, de caráter essencialmente assistencialista, e outra de caráter preventivo. Percebe-se que a abordagem assistencialista é predominante e concentra a maior parte dos estudos sobre a QVT. A abordagem assistencialista tem como principais características a responsabilização do trabalhador por sua QVT, as atividades de QVT de natureza compensatória e a ênfase na produtividade. Os limites da concepção assistencialista evidenciam-se pela dificuldade de conseguir, por parte dos trabalhadores, uma adesão duradoura aos programas. O professor Mário César até criou uma expressão chamada o furor corporativo para explicar bem esse assunto. Esse texto está disponível no material complementar. De outro lado, nós temos uma abordagem preventiva de QVT, que se apoia em estudos e intervenções voltadas para a abordagem da ergonomia da atividade relacionada à qualidade de vida no trabalho. O foco dessa abordagem preventiva está em remover os fatores geradores do mal-estar no trabalho, nos contextos de produção, atuando em 3 dimensões interdependentes, que são as condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações socioprofissionais. Nessa concepção, a QVT ela é concebida como uma tarefa de todos na organização. Quando falamos em ergonomia, geralmente a gente lembra da cadeira ergonômica, da mesa, do mousepad. A ergonomia da atividade considera que o trabalho ele nunca é uma simples execução de instruções, pois existem desvios significativos entre a tarefa prescrita e a realidade. E essas diferenças são fontes de dificuldade para o trabalhador. Nesse sentido, a ergonomia da atividade trabalha para minimizar essas dificuldades, instaurando novas formas e novos espaços para a confrontação dos problemas. E isso só é possível com o engajamento das pessoas, pois elas estão lidando no dia a dia com essas questões. É com base nesse cenário que a gestão pública gerencial investe em um novo servidor público, cujo perfil de competências requer que ele seja capaz de se manter atualizado, manejar novas ferramentas tecnológicas, ter habilidade para relacionar-se socialmente, incluindo a capacidade de negociação e gestão de conflitos, trabalhar com problemas menos estruturados e trabalhar cada vez mais em equipe. Então, considerando o estudo do professor Mário César, foi possível verificar que as principais práticas de QVT estão dispostas no quadro que vocês estão vendo aí. Elas estão ligadas a atividades físico-corporais. Entre elas temos a academia, aikido, alongamento, atividades posturais, eventos coletivos, temos apresentações artísticas, campanhas assistenciais, coral, feiras, palestras e o suporte psicossocial, que é o acolhimento de pessoas afastadas, o acompanhamento psicossocial, curso de pintura, curso de língua, grupo de apoio, entre outras ações. Então, nesse contexto, o grande problema de promover esse tipo de atividade como sendo QVT é que as causas institucionais do estresse e do desgaste permanecem intocadas. Nessa ótica, as práticas de QVT, elas buscam aumentar a resistência dos trabalhadores para continuar habitando em um ambiente de trabalho adverso.
E aí eu te pergunto, qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que essa perspectiva assistencialista se apresenta com maior frequência nas instituições? O que é possível, então, fazer para mudar essa realidade? Considerando, então, a necessidade de remover os indicadores críticos que geram mal-estar no contexto de trabalho, é preciso pensar em termos de mudanças nos modelos de gestão do trabalho, ou seja, novas práticas necessitam que sejam removidos valores, crenças e concepções, muitas vezes petrificados, que podem ser obstáculos à implementação da QVT. Valorização das pessoas como principais protagonistas dos resultados, promovendo reconhecimento individual e coletivo, estimulando a criatividade e a autonomia na execução das tarefas. Tem um vídeo bem bacana no material complementar sobre isso. E o desenvolvimento pessoal e coletivo, que é o desenvolvimento contínuo das pessoas que integram a instituição. Para verificar uma realidade mais recente, fizemos uma consulta com alguns órgãos públicos sobre a temática de QVT. Infelizmente, alguns deles não nos responderam, mas vamos trabalhar com os 3 órgãos que responderam à nossa pesquisa, que foram a Câmara dos Deputados, o CNJ e o CNMP. O resultado da pesquisa demonstrou que 2 desses 3 órgãos têm política de QVT, o CNJ e a Câmara dos Deputados. Já o programa de QVT implementado, somente o CNJ dispõe desse programa. Então, eu trago para vocês um quadro no qual os órgãos apresentam as principais práticas. Vocês podem dar uma olhada. É possível verificar que as respostas trazem ações bem heterogêneas, algumas de cunho assistencialista e outras voltadas para questões relacionadas à ergonomia da atividade. Para finalizar o nosso estudo, foi realizado um levantamento em publicações de trabalhos acadêmicos e em sites de algumas instituições, e verificamos que as principais ações realizadas estão relacionadas aos fatores estruturantes de QVT, conforme o quadro a seguir. Primeiro item, condições de trabalho. Então, eles trazem ações relacionadas a espaço físico adequado, conforto térmico, iluminação adequada, adequação de mobiliário e materiais, transporte de servidores, programa de acessibilidade. Em relação ao suporte organizacional, podemos citar a informatização dos serviços, o apoio técnico para a resolução dos problemas, berçário, a sala de aleitamento materno, chamado de espaço família, e a jornada reduzida para lactantes. Em relação à organização do trabalho, nós temos o mapeamento e melhoria de processos, revisão e planejamento da força de trabalho, o teletrabalho. Em relação às relações socioprofissionais, nós temos a gestão participativa, melhoria na comunicação e as ações de integração. Com relação ao reconhecimento e crescimento profissional, podemos citar o Programa de Reconhecimento e Valorização, Capacitação Continuada, Licença-Capacitação, Desenvolvimento de Líderes, Gestão de Desempenho, Processo Seletivo Interno, Gratificações vinculadas ao desempenho, Incentivo ao elogio, o mentoring, o coaching e, por fim, o elo entre o trabalho e vida social, ações relacionadas à saúde ocupacional, rodas de conversa, alimentação saudável, educação financeira e preparação para a aposentadoria. Concluindo, o programa de qualidade de vida no trabalho ele deve buscar a mudança de mentalidade dos integrantes da organização, de modo que possamos trabalhar em conjunto para promover um ambiente de trabalho mais saudável, feliz e produtivo. É necessário que os programas de QVT sejam elaborados em sintonia com a estratégia da organização e que eles foquem na solução de problemas institucionais e não apenas em ações paliativas. Na próxima videoaula, nós vamos analisar o panorama da QVT a nível de MPU. Não deixe de ler o texto complementar e assistir aos vídeos propostos. Até a próxima aula!